Vitória do Fluminense, Fluminense 1, Atlético Mineiro 0. Um jogo difícil, um jogo amarrado, mas o torcedor do Fluminense saiu de lá com a vitória. Vitória importante, vitória almejada pelo torcedor do Fluminense, a necessidade de ir lá para Belo Horizonte com o resultado positivo. Todo torcedor queria que nós vencêssemos o jogo por 2-0, 3-1, a diferença de dois gols, mas não aconteceu. E o Fluminense consegue uma vitória importante, que obviamente não garante absolutamente nada. O Atlético Mineiro vai jogar em casa o jogo para sua torcida, a Arena MRV lotada, vão empurrar o Atlético Mineiro, vai caber ao Fluminense ir lá para tentar jogar, tentar ganhar. Né? Não dá para você ir para Belo Horizonte para empatar. Se você for lá jogar para empatar, vai perder de mais de 2 gols e vai ser eliminado. Então tem que tentar ir lá para ganhar, tem que pressionar também, tem que saber usar o contra-ataque e saber também tentar amassar o Atlético Mineiro. Né? Então, é um estado sereno, um estado de tranquilidade. Né? A gente foi para o jogo, a torcida se fez presente, né? A torcida do Fluminense botou praticamente 55 mil torcedores, a gente está esperando aí desses 60 mil. Eu acho que se nós conseguirmos aí ir para a semifinal da Libertadores, eu acho que a gente consegue botar no Maracanã esses 60 mil, que não estamos conseguindo colocar, né? Estamos colocando perto disso, né? Mas isso foi o ponto já inicial positivo no Maracanã. A torcida do Fluminense se fez presente, cantou, apoiou o time do Fluminense, e o torcedor do Fluminense motivado, acreditando, né? Entraram as duas equipes em campo, e o Fluminense começou o jogo. Um jogo que a gente não consegue tirar muita coisa desse jogo. Um jogo muito amarrado, o Fluminense tentou, fez um primeiro tempo talvez um pouquinho melhor e tal, tentando, mas sem conclusões efetivas. Eu tive vendo os melhores momentos, sem nenhuma conclusão efetiva do jogo. O Fluminense não tem a bola final, a dificuldade, o goleiro deles praticamente não tocou na bola. Hulk teve um chute, né, trincado que bateu no Thiago Santos, e o Fábio espalmou para córner também. Vamos falar primeiro como o time começou. O time começou com a escalação que nós já imaginávamos, só que ele não botou o Marcelo, botou o Diogo Barbosa. Então foi uma surpresa para o torcedor, surpresa positiva, deixou o torcedor do Fluminense, vamos dizer assim, animado, né, com a escalação do Fluminense. Né? E assim nós começamos o jogo. Vi um Fluminense com bastante burocracia, dificuldade para finalizar jogadas, um deixa para cá, deixa para lá, do Cão Elias, do Arias, vai para você, finaliza você, não, eu não vou chutar, chuta você, e nisso o Fluminense acabou perdendo aí 2 oportunidades que poderiam virar em gol. Essa coisa de não chutar, entrou na área, passar para o outro, aí abre a perna, deixa o outro tocar. Então, eu acho que o Fluminense, nesse momento, deixou de criar uma oportunidade clara, que a gente acabou indo para o intervalo num 0-0, angustiante, um jogo difícil. A arbitragem que tinham falado, esse juiz apitou 2 partidas do Fluminense, do jogo do Fluminense, foram 2 vitórias, vai ser menos ruim. Achei um juiz difícil, né? Assim, duro, sem dar cartões, mas assim, marcando muitas faltas, mas não foi preponderante no jogo, né? E eu tive muito medo do Ganso tomar cartão, muito medo do Ganso tomar cartão, porque o cartão seria o terceiro cartão amarelo, ele não jogaria lá, eu não sei se terceiro ou segundo, agora até me confundi, na Libertadores são 2 cartões, mas ele, se tomasse o cartão amarelo, não jogaria contra o Atlético Mineiro lá na Arena MRV. Então, assim, um primeiro tempo embrulhado, os jogadores ali, vamos dizer assim, fechados no campo do Atlético, os do Fluminense também, um não conseguia penetrar de um lado, o outro não conseguia criar a situação, e o jogo ele foi transcorrendo assim a partida inteira. Eu diria que um jogo até feio. Lógico, o Fluminense mostrando vontade, correndo, tentando buscar a bola, mostrando uma vontade que deixou lá no segundo tempo o Caxias do Sul a desejar. E aí, nesse jogo, os jogadores buscando, correndo, tentando, fazendo o possível para trazer para o campo aquele jogo que não teve em Caxias do Sul. Né? Mas só que também o Atlético Mineiro, um time muito bem estruturado, um elenco forte, e não estava deixando também as jogadas acontecerem. E as poucas que tiveram, os jogadores do Fluminense, vem para cá, vai para lá, deixa para cá, deixa para lá. E acabou que o primeiro tempo o Fluminense terminou 0-0, o torcedor meio ansioso, eles trocaram, botaram, normalmente a gente ataca para sul no segundo tempo, eles inverteram por interesse do Atlético, para não deixar o segundo tempo eles virem para cá, né? Porque quem está em casa somos nós. E veio o segundo tempo, né? E o jogo continuou essa sequência. Nós fizemos aqui as substituições. Olha só,
No intervalo, né, aos 46, entrou o Antônio Carlos no lugar do Thiago Silva. Eu fiquei realmente preocupado, porque perder o Thiago Silva é desesperador. É uma situação que eu não quero nem imaginar o Fluminense ficar jogando sem o Thiago Silva, uma coisa devastadora. E olha, um jogador que não comprometeu. O Antônio Carlos surpreendeu. Fez o dever de casa, fez o café com leite e não comprometeu. Não trouxe risco ao Fluminense, assim como o Thiago Santos, mesmo na ausência do Thiago Silva, também não comprometeu. Xavier ainda um pouco abaixo, ainda com mais dificuldade, né? Teve a substituição do Lima no lugar do Martinelli, aos 64, isso aqui é o quê? 18 minutos de jogo, do segundo tempo, ganhou uma nota mais alta, que fez o gol da vitória, né? O Serna saiu para o Germancano entrar, o Serna hoje não foi muito bem, um pouco abaixo, né? E o Marcelo entrou aos 64 também, aos 64 tá no 3, né? No lugar do Diogo Barbosa. É aquilo que eu falo, eu estava falando ontem na live do Quintela. O Marcelo, se ele for aproveitado dessa maneira que ele foi, entrar no intervalo, no segundo tempo, é interessante, cara. É interessante. Ele vem zerado, um cara que tem extrema habilidade, ele erra às vezes, não marca bem, mas é um jogador que produz jogadas interessantes. E ele veio para o meio de campo também, fez tabela. Então eu acho que foi uma substituição importante, né? O menino estava parado também, e achei que foi inteligente do Mano essa substituição. E depois como ele tinha trocado o Germancano também, depois ele repôs, tirando o Cauê Elias, que talvez fosse para substituir o Cano, pelo Cauê Elias. Aí depois ele tirou o Cauê Elias, botou o Keno aos 76, quer dizer, faltando 14 minutos para acabar o jogo, teve mais, né? Ele jogou 18 minutos e ele conseguiu fazer a jogada que o Marcelo passou, o Keno fez a jogada, fez o drible, cruzou e uma bela cabeçada do Lima. E com isso o Fluminense tem uma vitória importante para o confronto. Lá, não está garantido nada, dificílimo. O Atlético, não vou dizer que o Atlético é franco favorito, mas o Atlético, se você tiver que botar uma pitada de favoritismo, você pode botar o Atlético se você está jogando em casa com a sua torcida. Eles são os que têm a obrigação de tentar a vaga por causa que estão em casa. Mas a verdade é que o Fluminense alcançou um resultado onde o Fluminense vai poder propor o jogo, vai poder tentar fazer o jogo, tentar a vitória. Não pode se acovardar, porque se ele se acovardar, o Fluminense vai perder o Atlético Mineiro lá. No mínimo de 1-0 e vai para os pênaltis, aí a gente vai depender do Fábio. Então, eu acho que o Fluminense tem que buscar o jogo, tem que tentar a vitória, e se vier com empate, maravilha, nós estaremos na semifinal da Libertadores. O que isso significa, Vilela? Significa dinheiro, significa que o campeão atual da Libertadores vai para mais uma semifinal de Libertadores, que vai faltar um jogo. Quer dizer, se o Fluminense perder na semifinal, o Fluminense só não jogou um jogo da Libertadores que foi a final. E se o Fluminense for a final, o Fluminense vai disputar mais uma final de Libertadores, né? Já disputou uma contra a LDU, uma contra o Boca, e agora uma possibilidade de disputar uma final de Libertadores também. Então, assim, o resultado, na realidade, ele abafa muita coisa. E o resultado desse jogo, ele acaba que ele ameniza, né, essa situação do jogo ter sido ruim, né? Os torcedores não gostaram do jogo, porque o jogo não houve muita proposta, muito truncado o jogo. É um jogo amarrado, um jogo. Você não dá para você detonar os jogadores e tudo. Né? O Martinelli abaixo também não está bem, não está vivendo um bom momento o Martinelli. Também foi um jogador que saiu. O Lima entrou no lugar dele, né? Não está num bom momento. O Ganso eu acho excelente jogador, buscando, correndo, sempre tentando roubar a bola, tentando marcar, se esforça bastante. O Arias hoje não foi aquele Arias daquela produção toda, apesar de ter feito algumas jogadas, aquelas minhocadas que ele faz, mas algumas jogadas realmente sem grande produtividade, grande tabela. Acho que a jogada que ele podia ter chutado a bola, ele passou para o Cauã, a jogada que o Cauã podia ter chutado, passou para o Arias, então também não aconteceu. E o Serna, que, a meu ver, não foi realmente aquele jogador que a gente gostaria que fosse. O jogo teve aí a estatística de 52% do Fluminense, 48% para eles, 18 tentativas ao gol do Fluminense, 11 do Atlético, chutes ao gol mesmo, 3 do Fluminense e 2 do Atlético. Um jogo realmente baixo, né, nesse sentido. 2 escanteios para o Atlético Mineiro, 7 escanteios para o Fluminense. Então foi um jogo, 2 impedimentos para cada lado, foi um jogo de pouca produtividade. Esse jogo foi um jogo de pouca produtividade, um futebol onde os times estavam preocupados em não tomar o gol. O Fluminense propôs um pouquinho mais, mas sem conseguir a finalização, muito burocrático, aqueles jogos que o Fluminense não consegue. O Atlético Mineiro muito bem postado, é um time bem montado, né? Bem montado, postado, né? O Hulk é um jogador muito importante, o Paulinho, o Scarpa, que contra o Fluminense não tem muito sucesso, né? Então, assim, eu acho assim, o resultado foi justo, o Fluminense buscou um pouco mais que o Atlético Mineiro, foi um bom resultado, porque a gente tem uma vantagem de jogar pelo empate, e se perder de 1-0, ainda vai pro pênalti, ainda tem o Fábio para tentar. Gente, está aberto, a gente pode ir para lá para a Arena MRV, ser eliminado, e pode ir para lá para a Arena MRV e ganhar.
e classificar. Eu acho que é um jogo de Copa Libertadores da América, é um jogo difícil, é um jogo emblemático. Você vê, o Colo-Colo empatou com o River Plate em casa. E disseram que o Colo-Colo jogou melhor depois do gol, que foi assim, complicado. Então, não é uma coisa tão simples assim. Queria fazer um pedido a você que chegou ao final desse vídeo. Se você gostou do conteúdo do meu canal, do conteúdo desse vídeo, e puder me dar essa moral se inscrevendo no canal, ativando a notificação, deixando o like, indicando para amigos, eu vou ficar muito honrado e muito agradecido pelo carinho. Tá legal? Muito obrigado e até o próximo vídeo.